Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui, né, para mais um encontro, mais uma aula para a gente falar um pouquinho sobre estatística. E eu vou continuar falando, como eu falei na outra aula, né, de médias. Eu vou continuar falando um pouquinho de médias, vou resolver alguns exercícios que ficaram da outra aula, fazer alguns comentários adicionais nesses exercícios. E conforme o tempo nos permitir, né, eu pretendo também falar um pouquinho da desigualdade das médias. A desigualdade das médias não é um assunto especificamente que vai cair lá na prova de vocês, né? Mas saber um pouco sobre ela, entender um pouco sobre ela, pode abrir alguns horizontes para no estudo de vocês. Antes de começar, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, fazer a sugestão de quem tiver interesse, de dar uma olhadinha nesse artigo que eu publiquei agora nesse mês na revista do Professor de Matemática Online, que é um artigo que fala. Eu pensei que eu estava compartilhando a minha tela, nem estou falando um negócio e não mostrei. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Pronto, então, eu publiquei esse artigo agora, no começo do mês, falando um pouco sobre progressões. Só que a gente está muito acostumado com as PAs e as PGs, né, no ensino médio. Aí existem outros tipos de progressões e nesse artigo aqui eu falo um pouquinho sobre elas. Aí eu vou deixar lá no chat para caso alguém queira dar uma olhada depois. Tá entediado, não está conseguindo dormir à noite? Pega o artigo do professor e começa a ler que o sono vem na hora. Pronto, então, dito isso, vamos lá, vamos começar. Sim, outra coisa, a ideia do artigo é apresentar essas progressões e também apresentar dentro do contexto das Olimpíadas de Matemática. Então, tem um monte de exercício de Olimpíada, quem gosta de Olimpíada também e tal. E o ENA é quase uma prova de Olimpíada, né? Então vamos lá agora se preparar para a Olimpíada que vocês têm pela frente. Qualquer coisa podem me parar, eu vou ficar sempre dando uma olhadinha aqui no chat, mas se quiserem abrir o microfone para falar também, fica à vontade. E para eu não ficar correndo nem dando uma aula para ninguém, né? Então, beleza. As questões que eu vou resolver, em sua grande maioria, são do ENA. Eu não tenho indicado aqui o ano que foi, porque essas questões estavam em outro material meu, como eu entrei no projeto já com ele andando, né? Não deu tempo de eu organizar direitinho, colocando o ano, tudo, mas aqui são questões ou do ENA ou no mesmo nível que o ENA. Essa aqui eu tenho certeza que foi do ENA. Então, diz o seguinte: em um conjunto de 10 números inteiros, a média dos dois menores é 102, dos três menores é 103, dos quatro menores é 104 e assim por diante, até a média de todos os 10, que é 110. Qual é o maior desses inteiros? Então veja, eu tenho 10 números inteiros. Então, sem perca de generalidade, eu posso chamar eles de x1, esse x1 que é menor do que o x2, que é menor do que o x3, e assim por diante, até o x10, que eu vou dizer que é o maior de todos. Então, a questão está dizendo que a média dos dois menores, então, x1 mais x2 sobre 2, é igual a 102. E o cara tira diretamente daqui, né? Que x1 mais x2 é igual a 204. Aí, a média dos três menores, x1 mais x2 mais x3, dividido por 3, é igual a 103.
Daqui, a gente já tira imediatamente que x1 mais x2 mais x3 é igual a 309. E o que é que eu já tiro imediatamente dessas duas relações que eu encontrei aí? Um de cada vez. Vou imaginar que alguém falou alguma coisa. Dessas duas relações aqui, ó, a gente já tira o valor do x3, né? Porque x1 mais x2 é 204, então eu substituo aqui, jogo para o outro lado, então eu encontro que x3 é igual a 105. Aí a ideia da questão é continuar fazendo. A média dos quatro menores, todo mundo dividido por 4 é igual a 104. Deixa eu só confirmar aqui. 104. Então, a soma desses quatro menores é igual a 416. E, de forma análoga, eu consigo deduzir que aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 é 309. Então, eu concluo que o x4 ele vai ser igual a 107. X4 igual a 107. Pessoal, me ajudem aí. A partir daqui, só dessas contas que eu fiz, vocês já conseguem ter alguma ideia do que está acontecendo aqui? Porque é importante o cara, na hora da prova, como é uma prova com muitas questões e num tempo limitado, a gente ser capaz de entender o que está acontecendo e resolver a questão com o mínimo de cálculo possível. Pronto, o pessoal já está percebendo aí qual é a ideia, né? Ó, Emanuel Pereira levantou a mão. Acho que a ideia, quando levanta Habilitei a o mão, é microfone falar no dele. microfone, né? Pois não? Ô, professor, a partir do X3 a gente pode encontrar todos, no caso aí. E já dá para fazer a comparação, no caso dos sucessores, de um com o outro. E se eu não me engano, a tendência vai aumentando. A diferença de um com o Exatamente. outro. Exatamente. É, o cara já começa a perceber que, e até o pessoal já está falando aqui no, o pessoal já está falando aqui no chat que de fato está aumentando de dois em dois, né? Então o que a gente observa aqui é que esses números, ó, x3, x4, por enquanto, né, eles estão aparecendo em progressão aritmética. E a gente pode deduzir com certa tranquilidade que o x2 ele vai ser 103 e o x1 vai ser 101. Porque Eu quando não você deduzi soma que os era uma dois, sequência, porque eu só encontrei com dois números, eu não ia sentir segurança para voltar, não. Ia tentar pelo menos mais um. o cara, para se confirmar, né, para tipo, eu vou desencargo de consciência. Pronto, vou fazer o desencargo de consciência aqui, né? Somar os próximos, de x1 até x5. Não precisa escrever todo mundo, né? Faz desse jeito aqui. Aí, como a lógica segue a mesma, dá 105, então a soma do x1 até o x5 vai ser 525. Aí daqui você tira 416, né? Sobra 109, que é o x5. Então, já está mais do que claro que vai continuar acontecendo isso. E assim, é natural que ocorra isso, por quê? Porque a média está aumentando também num padrão aritmético. A média está aumentando de um em um e os números estão aumentando
de 2 em 2. Então, espera-se que o padrão continue. Então, agora só é o cara continuar vendo, né? x6 vai ser 111, depois x7, 113, x8, 115, x9, 117 e x10 igual a 119, que é justamente a resposta aqui da letra D. Então, se a gente continuar o padrão aqui, naturalmente, observa-se que x10 é igual a 119. Alguma pergunta aqui, pessoal? Ficou claro? Ficou claro, professor. Obrigado. Então, maravilha. Vamos para a próxima. Pronto, essa questão aqui ela é parecida com o que a gente viu nas aulas passadas, mas eu trago também porque é uma questão do N, então está dentro daquilo que a gente está tentando desenvolver, né? A turma A tem 48 alunos e a turma B tem 32. As duas turmas fizeram uma prova e a média aritmética das notas dos alunos da turma A foi de 5,7. Então, quando você soma todas as notas, a nota 1 até a nota 48, divide por 48, você encontra a média da turma A, 5,7. Quando você faz com a turma B, você soma a outra letra aqui, do y1 até o y32 e divide por 32, você encontra que a média da turma B foi de 6,5. Aí, pessoal, se vocês pararem para observar, o jeito que eu estou resolvendo essa questão é o mesmo do jeito que eu resolvi uma questão na aula passada. Então, o objetivo dessa questão é qual é a média aritmética da nota dos 80 alunos. E a forma de resolver é simplesmente você notar que a soma das notas dos alunos da turma A é 5,7 vezes 48. Quanto é que dá isso? 273,6. E a soma das notas dos alunos da turma B é 6,5 vezes 32, dá 208. E o que eu quero é a soma da média das duas turmas. Então, é somar as notas do x1 até o x48 com o y1 até o y32. No total aqui, eu vou ter 80 alunos. E eu sei que a soma do x1 até o x48 é 273,6. E a soma do y1 ao y32 é 208. Então, só é somar os valores. 208 mais 273,6. Tudo isso dividido para 80. Então, dá 6,02, que é a resposta alternativa A, né? Essa questão, ela fazendo assim com a calculadora, é claro, ela fica muito mais fácil, né? Eu acredito que a única dificuldade dela é na hora da prova, o cara tá sem calculador, o cara tem que fazer a conta na mão, fazer a divisão na mão. Mas, a não ser isso, eu acredito que ela é bem simples. Alguma pergunta, pessoal? Pronto, maravilha. Todo mundo está entendendo, então significa que vocês estão preparados. Estão preparados. Pronto. Essa questão, o modelo dela, a gente comentou sobre ele lá na aula passada. Alguém se habilita a dizer como é que a gente resolve essa questão aqui?
Tem duas formas. Tem a forma mais rápido possível e tem a forma explicadinha. Pode ser de qualquer uma das duas. Aqui no chat ninguém comentou nada por enquanto. Vou botar aqui a questão. E aí, pessoal? Vamos lá. Uma secretária tem que digitar uma apostila em determinado prazo. A primeira metade do material foi digitada na velocidade de 6 páginas por minuto. Percebendo que o prazo seria suficiente, a secretária digitou a segunda metade na velocidade de 4 páginas por minuto. Qual a velocidade média de digitação de toda a apostila em páginas por minuto? Está claro para todo mundo que a velocidade média aqui é simplesmente você pegar o 6, né, da primeira parte, somar com o 4 da segunda parte e dividir por 2, né, que dá 5, que é a letra D a resposta, né? Confere, pessoal. Isso é questão presente lá do ENA para a gente. Tá ok para todo mundo a resposta? E aí, por que não? Por que vocês estão dizendo que não? Será que não ia cair uma questão tão simples assim, rapaz? Ó, esse tipo de questão, se o cara for emocionado em cima dela, o cara comete esse tipo de erro. O cara vai logo, tá na agonia de resolver logo a questão e comete o erro. Essa questão aqui, a média que a gente utiliza não é a média aritmética. A média que a gente utiliza aqui é a média harmônica. E eu disse a vocês na aula passada que geralmente esse tipo de questão envolvendo média harmônica, você percebe como utilizar ela, ou com o tempo o cara vai respondendo questões, muita questão, o cara vai ficando malandro, ou quando o cara decide escrever o que é a média mesmo. Então, eu usei um exemplo lá, como está falando de velocidade, eu usei o exemplo da velocidade média da física mesmo. Então, eu vou fazer aqui novamente, ou melhor, é, alguém ficou com. Não, minha pergunta ia ser assim, tipo, alguém acha necessário que eu faça novamente? Mas aí fica difícil eu saber como. Tem um monte de gente, tem gente que não responde, uns fala que sim, outros fica calado, né? Então eu vou mostrar de novo por via das dúvidas. Veja, a ideia da velocidade média, a gente sabe, falando de velocidade mesmo, é a distância, né, dividida pelo tempo. Aqui a gente não está falando de distância, a gente está falando de quantidade. Então esse D eu posso trocar por Q de quantidade. Então a questão está dizendo assim, ó, que ela tinha uma certa quantidade de páginas para digitar, né? E ela pegou a primeira metade desse material e digitou numa velocidade de 6 páginas por minuto. Então, na primeira parte, você tem a velocidade média é 6 e a quantidade é esse total aqui, dividido por um certo tempo, que eu vou chamar de T1. E a outra metade, ela fez o mesmo processo, só que a velocidade média ficou em 4, ela
digitou a outra metade, a outra quantidade, só que ela usou um outro tempo. Note que nesse tipo de problema, quando você usa a média harmônica, geralmente os tempos são diferentes dentro de mesmas quantidades percorridas ou mesmas quantidades aqui de digitação, né? Então, veja, a velocidade média, no geral, vai ser a quantidade total dividido pelo tempo total que ela utilizou. E quem é esse tempo total? É esse T1 mais esse T2. Esse T1 aqui nada mais é do que Q sobre 12, né? E esse T2 nada mais é do que Q sobre 8. Aí eu venho, coloco aqui, ó, Q sobre 12 mais Q sobre 8. Organizando, fazendo os cancelamentos aqui do Q, né? E organizando a expressão, eu vou ficar com o seguinte, ó. Aqui em cima é 1. Aqui eu posso colocar 1 meio de 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Aí esse 2, como está dividindo, ele passa aqui multiplicando em cima, né? Fica 2, 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Essa é a média harmônica dessas duas velocidades. Como eu disse, você poderia já ter ido direto para a expressão aqui, para a fórmula. Mas eu fiz porque às vezes sempre tem alguém que não entendeu 100%, então ajuda, né? Aí fazendo a conta aqui, vai ficar 4, 10, 24 com 2, fica 48 sobre 10. Então a velocidade média das páginas por minuto foi de 4,8 páginas por minuto. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ah, estão. Perfeito, professor, perfeito. A princípio eu estranhei, porque quando eu notei que diminuiu a velocidade, o tempo ia subir, né? Isso. Aí eu logo notei que seria estranho manter aquele cálculo. E como aumenta e inverte, a relação de inversa de uma para outra era clara, né? Isso. E foi uma outra coisa que o pessoal notou e a gente tocou nesse ponto na aula passada. Quando você vê uma relação inversa do tempo com uma das grandezas que está sendo trabalhada, se a relação é inversa, você usa a média harmônica. Se a relação é direta, você usa a média aritmética. Aí tem que estar ligado nesses detalhezinhos. Beleza? Se mais alguém quiser falar, pode falar, não tem problema não. Aí, ó, se você. Essa questão é interessante porque a forma que aparece, você pode usar as outras médias e cair em erro. Que nesse 5 aqui é a média aritmética. Aí tem a média quadrática, né? A média quadrática seria a raiz de 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado dividido por 2. Se eu não me engano, vai dar um desses valores aqui. Vamos ver. Isso aqui fica a raiz de 36 com 16, que dá 52 sobre 2, né? Que é igual a raiz de 26. Não dá. Se eu botar aqui para calcular, o cara acha o valor dela, mas deixa eu ver. É 5,09. Poderia levar um cara muito esforçado, né, em tentar achar isso aqui, a esse erro aqui também. Tem a média geométrica, né? Se você faz a raiz quadrada de 6 vezes 4, que é a raiz de 24, vai dar um pouquinho menor do que 5. Aí um emocionado poderia sugerir que a resposta seria esse 4,9 aqui. Mas, como nós vimos, a resposta 4,8 páginas por minuto. Beleza.
Ô, professor, Oi? uma dúvida, batendo o olho na questão, já daria para, porque tem muitas questões nesse perfil, assim, de taxa, né, de etc. Batendo o olho nessa última questão que você fez, se é possível aplicar já uma fórmula, assim, direto, assim? Porque pelo Sim, desenho que ficou ali, ficou parecendo que uma aplicação mesmo direta, assim, de uma fórmula. ó, geralmente esse tipo de questão ele é média harmônica. Como é que, por exemplo, como é que eu percebo? Eu percebo porque tem a mesma estrutura de outras questões que eu já resolvi e também usa média harmônica. Então, geralmente é isso, ó. O que acontece nesse tipo de questões é sempre essa ideia, ó. O cara tem uma tarefa para resolver e ele divide em duas partes. Só que ele divide em duas partes iguais. Quando acontece isso, geralmente você cai na média harmônica. Quando é que acontece de cair na média aritmética? É quando ele divide em duas. O tempo em que ele faz as duas partes é igual. Então, média harmônica, a quantidade é dividida em partes iguais. Média aritmética, o tempo total é dividido em partes iguais. Aí, no primeiro caso, você vai ter uma relação inversa entre o tempo e a velocidade. E no segundo caso, você tem uma relação direta entre o tempo e a velocidade. Geralmente é isso que me abre os olhos para perceber que eu estou lidando com a média harmônica ou com a média aritmética. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Pronto. Mais um exemplo que você resolve usando média harmônica. E você vai ver, ó, vocês vão ver que é bem parecido. Só que aqui a gente vai tratar de uma média harmônica ponderada. E eu vou aproveitar para fazer um comentário um pouco mais detido sobre um que um dos colegas perguntou na última aula sobre a média aritmética ponderada, tal. Eu falei bem brevemente, mas eu acho que aqui é interessante reforçar. Veja, a média aritmética ponderada, e isso vale para todas as outras, é quando o x1, o x2, o x3, aqueles elementos lá que você está trabalhando, xn, eles não vêm individualmente, vamos dizer assim. Cada um deles tem um peso. Cada um deles eles não têm a mesma, como é que eu coloco? Eles não afetam a média igualmente. Cada um afeta a média com quantidades variadas. Então, por exemplo, o x1 ele tem o peso 1, o x2 ele tem o peso 2, o x3 tem o peso 3 e assim por diante, até o xn que tem o peso n. Então, nesse caso aqui, a média aritmética, ela ficaria como x1 vezes p1, mais x2 vezes p2, até o xn vezes pn, dividido por n. Esse n seria a quantidade em que essas, se você separasse uma por uma, elas iriam aparecer. Você contaria n fatores. Aí também é comum escrever assim, né? Isso aqui seria a média aritmética. Mas é comum também se fazer essa divisão do P1 pelo N. Então ficaria x1, aí o P1 dividido pelo N, o cara chama de alfa 1. O P2 dividido pelo N chama de alfa 2. E assim por diante. Alfa N, xn. De sorte que a soma desses alfas tem que dar igual a 1, que seria o 100%. Tá claro o que eu estou dizendo aqui, pessoal?
Outra forma de você dizer isso, vamos pensar de outra maneira assim, ó. Pensa que X1, X2, X3, X4, X5 são pessoas de uma família. São pessoas de uma família. E o A aqui é a média salarial dessa família. Então, você vai observar, por exemplo, a pessoa 1, ela contribui com uma certa parcela nessa renda. A pessoa 2, outra parcela. A pessoa N, uma outra parcela. Então, para você encontrar a renda média da família, você soma o valor da pessoa e a parcela dela, soma todo mundo e divide pelo total de pessoas. Isso é o que a gente chama de média ponderada, porque cada um dos elementos tem um peso diferente, ele contribui de uma forma diferente. Não é igual à média aritmética, que todo mundo ali tem o mesmo papel, a mesma. É como se na média aritmética cada número aparecesse apenas uma vez. Na média ponderada é como que cada número aparecesse esse fator aqui que está junto dele. Por exemplo, se aqui fosse um 2, é como se na média normal esse x1 aparecesse duas vezes. Mas em vez de escrever x1 e x1, o cara coloca duas vezes x1. E o total, a soma total de todos os elementos é aqui embaixo do mesmo jeito. Você bota o n. Aí quando você divide o fator que o cara está contribuindo pelo total, você vai ter um número entre 0 e 1. Porque os números que estão aqui em cima, P1, P2, Pn, por aí vai, eles têm que ser menor do que o total, né? Porque senão não faria sentido. Aí você pode fazer em vez de escrever desse jeito, você escreve desse jeito, e a soma de todos esses números tem que ser igual a 1. Por quê? Porque se você somar o P1 com P2, com Pn, por aí vai, o valor dele total é igual a N. Eu estou repetindo porque teve um colega que pediu para repetir. No caso da média harmônica, é a mesma coisa, pô. A gente viu que a média harmônica normal era o n sobre 1 sobre x1, 1 sobre x2, blá, 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 até 1 sobre xn. Na média harmônica ponderada, em vez de ter o 1 aqui em cima, você vai ter o P1, o P2, o P3, o P4, o P5 e o Pn. É a mesma coisa. É como se cada um desses caras, em vez de aparecer uma vez, esse aparece P uma vez, depois P duas vezes e assim por diante. Ficou claro o que eu estou dizendo, pessoal? Beleza, então vamos lá. O colega está perguntando por que ficou 48. Veja, aqui, ó. Aqui eu estou fazendo 4 vezes 6 dá 24. Ele vai ficar no denominador. Quando ele sobe para aqui é 24 vezes 2, que dá 48. Voltando, então vamos lá. Um estudante vai até a escola percorrendo 3 trechos. Então, o caminho do garoto para a escola, ele não vai percorrer que nem nos outros exemplos que eu já fiz, a metade. Ele vai percorrer 3 trechos. E a gente vai ver que esses 3 trechos não têm o mesmo tamanho. Mas vamos lá. No primeiro, ele vai caminhando até o ponto de ônibus numa velocidade média de 4 quilômetros por hora. Então, eu vou colocar assim, ó. Primeiro trecho, eu vou chamar de D1. Então, a velocidade média no D1 é 5 quilômetros por hora. Ele percorre a distância D1 e ele gasta um certo tempo T1. Aí, no segundo trecho, D1 é esse primeiro trecho aqui, ó. No segundo trecho, ele pega o ônibus até a estação do metrô em velocidade média de 50 km por hora. Então, ele
tem uma velocidade média de 50, ele percorre o trecho 2 em um certo tempo, T2, percorrer esse trecho D2. No último trecho, ele vai de metrô com uma velocidade média de 70 km por hora. Então, velocidade média 70, percorre o trecho D3 e gasta um tempo T3. Esse é o trecho D3. Aí, vocês observam que até aqui eu tenho um problema, porque aqui eu estou com um monte de variável, né? Mas a questão ela é muito boazinha com a gente e ela vai nos dar um caminho para eliminar essas variáveis aí. Então ele diz o seguinte, ó, se as distâncias de cada trecho são na razão de 1, 5 e 7, respectivamente, calcule a velocidade média total da viagem até a escola. Então veja, dizer que esses trechos D1, D2, D7 estão na razão 1, 5 e 7 é a mesma coisa que dizer que o D2 é 5 vezes D1 e que o D3 é 7 vezes D1. Então, o D1 está para o D2, assim como 1 está para 5, e o D1 está para o D3, assim como 1 está para 7. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui que vocês queiram que eu pare e me detenha um pouquinho? Pronto, beleza. É 5 km por hora, né? Velocidade média. Eu estou falando só 5 km ou só 5 porque é preguiça mesmo. Então agora ó, ficou fácil. Eu quero a velocidade média total. A velocidade média total vai ser a distância total percorrida, que é D1 mais D2 mais D3, dividido pelo tempo total percorrido, que é o T1 mais T2 mais T3. Veja que o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu fiz na questão lá da mulher digitando nas páginas. Só que aqui eu estou trabalhando com uma média harmônica ponderada. Aí veja o que eu estou querendo dizer, ó. Eu não estou trabalhando simplesmente com. É como se o D2 aqui, ó, fosse uma repetição do D1 5 vezes. Lembra que eu falei da repetição? O D3 é uma repetição do D1 7 vezes. Então, em vez de escrever D1, D2, D3, eu coloco D1. O D2 é 5 vezes D1 e o D3 é 7 vezes D1. E o T1, T2, T3, o cara obtém dessas relações aqui, ó. O T1, ele é D1 sobre 5. O T2 é D2 sobre 50, mas lembra que o D2 é 5D1, né? Então vai ser D1 sobre 10, mais. Mas espera aí, eu vou deixar sem simplificar. É 5D1 sobre 50. E aqui o T3 é D3 sobre 70, ou seja, 7D1 sobre 70. Aí, note que somando todo mundo aqui em cima, dá 13D1, né? Só que eu posso cancelar o D1 de cima com o D1 de baixo. Então, vai ficar 13 sobre 1 sobre 5, mais 5 sobre 50, mais 7 sobre 70. Observe, pessoal, aquilo que eu estava falando. Ó, se você somar os pesos aqui, dá igual o N. 7, 5, 1 dá igual a 13. E observe ó, que outro jeito de você escrever esse cara aqui ó,
era 1 sobre 50, 1 sobre 50, 5 vezes. Aqui é a mesma coisa. 7 sobre 70, ou 1 sobre 70, 1 sobre 70, 7 vezes. Isso mostra o quê? Mostra que a gente está trabalhando com uma média harmônica ponderada. Cada elemento, cada entrada tem um peso diferente. Tá claro isso aqui? Posso prosseguir? Pronto, maravilha. Então agora é só organizar as coisas, né? Isso aqui, ó, fica 13. Aí esse cara aqui é 1 sobre 10, né? Esse aqui também é 1 sobre 10. Então fica 2 sobre 10, que é 1 sobre 5. 1 mais 1 sobre 5 fica 2 sobre 5, que é igual a 65 sobre 2. 65 sobre 2 dá 32,5, né? Então, a resposta é a letra B. A velocidade média desse estudante aí é 32,5 km por hora. Garoto esforçado, né? Tudo bem? Essa questão não é do ENA, mas é estilo ENA. Pronto, aí aqui já é outro assunto. Não vou fazer essa questão. Vou fazer os comentários que eu queria fazer sobre a desigualdade das médias. Até aqui tudo bem? Pronto, então vamos lá. Ó, a desigualdade. Está muito grande essa letra. Desigualdade das médias. Então, eu vou falar da primeira desigualdade que a gente tem entre as médias, que é a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. E o que que a gente sabe? A gente sabe que a média aritmética ela é maior do que ou igual à média geométrica. Aí veja só, essa desigualdade, quando você tem um conjunto com n elementos, ela é escrita dessa forma aqui, né? Raiz enésima de x1 até o xn. Quando você tem ela desse jeito, para n elementos, a prova não é uma prova elementar. Você precisa ou usar o cálculo, ou usar a indução, ou usar algumas técnicas um pouco mais avançadas. Para a gente pode se contentar com 2 elementos. Então, para n igual a 2, você teria x1 mais x2 sobre 2 maior do que ou igual a raiz quadrada de x1 vezes x2. Eu vou mostrar como a gente chega nesse resultado e é algo bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no meio do caminho. Observe que o seguinte, note que se você fizer a raiz de x1 menos a raiz de x2 e elevar ao quadrado, sempre você vai ter isso aqui maior do que zero ou igual a zero. Porque o quadrado de qualquer número real sempre vai ser positivo ou zero, né? Então, daqui você tem o seguinte, ó. Desenvolvendo o produto notável, você tem o quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é simplesmente isso aqui, mais o quadrado do segundo, maior do que ou igual a zero. Então, pegando esse cara e jogando para o outro lado e dividindo por 2, segue o resultado, né? Então, segue daí que x1 mais x2 dividido por 2 é maior do que ou igual a raiz quadrada de x1 vezes x2. Tudo bem? Aí veja, isso aqui tem uma coisa interessante, que às vezes a gente passa batido. Quando é que você tem a igualdade? A igualdade ocorre quando o x1 ele é igual ao x2. E isso vem desde o começo aqui, ó. Isso aqui, essa expressão aqui sempre é maior do que zero. E ela só é igual a zero quando quem está sendo elevado ao quadrado é zero. Então, para isso ser zero, o x1 tem que ser igual ao x2. Leonardo, eu posso tirar a dúvida. Quando eu encerrar aqui, aí você pode me perguntar e eu vejo a questão. Se eu conseguir, eu lhe ajudo. Pronto, deixa eu mostrar um exemplo de como a gente utiliza essa igualdade. Deixa eu pegar aqui um exemplo interessante. Pronto, eu vou fazer a letra A dessa questão aqui, porque é um exemplo interessante de como você pode utilizar essa desigualdade em um problema que não está falando de média. Isso aqui é um problema de álgebra e você pode resolver ele usando essa desigualdade das médias. Então, o que que a questão está dizendo? Dados A e B, dois números reais positivos, use a desigualdade das médias para encontrar o valor mínimo de o ponto em que esse valor. Aqui não é de não, é e o ponto em que esse valor mínimo ocorre para cada uma das funções abaixo. Vou fazer a letra B eu vou deixar como exercício. Veja, a função f de x, ela é o ax quadrado mais b sobre x ao quadrado. Beleza. Note que eu posso fazer o seguinte, ó. Ax quadrado mais b sobre x ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é a média aritmética entre esses dois elementos, ax quadrado e b sobre x ao quadrado. E o que a desigualdade das médias diz? Ela diz que isso aqui vai ser maior do que ou igual à raiz quadrada desses dois elementos aqui. Então, é a raiz de ax quadrado vezes b sobre x quadrado. Então, logo, você tem que ax quadrado mais b sobre x ao quadrado é maior do que ou igual. Eu vou pegar o 2 que está dividindo e vou passar ele multiplicando. Então, é 2 vezes a raiz. Aí, ó, esse x quadrado cancela com esse. E eu posso fazer isso sem problema, porque o domínio da função ele é composto de números positivos, né? Não tem o zero. Então, aqui vai cancelar o x com x, fica só o A e o B. Ou seja, f de x ela é maior do que ou igual a 2 raiz de AB. Por que eu estou concluindo isso? Porque ó, isso aqui
É a função, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Aí veja, a pergunta é o seguinte. Vamos lá na pergunta. A pergunta pede para eu encontrar o valor mínimo e o ponto em que o valor mínimo ocorre. Veja, o meu resultado aqui está me dizendo que a minha função ela é maior do que ou igual a 2 raiz de AB. Se ela é maior do que isso ou igual a isso, então o menor valor possível é quando dá igual. Então, o menor valor de f é 2 raiz de AB. E esse 2 raiz de AB é quando você tem a igualdade, ó. F de x igual. Aí vocês lembram o que eu falei anteriormente? Quando é que as duas médias são iguais? Um de cada vez, para minha internet não cair de tantos comentários. Quando é elevado a zero, professor? Não. As duas Quando médias. x1 é igual a x2. Isso. As duas médias são iguais quando o x1 é igual ao x2. Ou, como o colega colocou ali, quando um termo é igual ao outro. Aí eu vi aí que o pessoal colocou quando A é igual a B. Ó, tem que prestar atenção. Veja, quem é que eu estou fazendo? Quem são os elementos que eu estou fazendo a média aritmética deles? É o A, x quadrado, e o b sobre x quadrado. Então, a média, as duas médias vão ser iguais quando ax quadrado for igual a b sobre x quadrado. Então, o menor valor de f é 2 raiz de ab e ocorre quando ax quadrado é igual a b sobre x ao quadrado. Ou seja, quando x à quarta é igual a b sobre a. Ou seja, quando x é igual a raiz quarta de b sobre a. E observe que eu estou colocando o x já positivo, porque o domínio da função são todos os números positivos, né? Então, só interessa aí a raiz positiva da equação. Tudo bem? Então, o maior valor da função é 2 raiz de AB, e ele vai acontecer quando o x for a raiz quarta de B sobre A. Tudo bem, pessoal? Professor, Oi. tem que voltar um pouco ali em cima. Só não entendi quando você fez ali raiz de x ao quadrado, aí em vez de colocar x, você colocou que era 1. Aonde? Ali quando você, ali, ó, quando faz a média lá, né? E aí tá maior ou igual. Aí tem raiz de ax ao quadrado, que tá multiplicando b e divide x ao quadrado, né? Aí você Certo. fez que a raiz de x ao quadrado, no caso, seria, no meu, né, não sei, seria x, né? Não, Aí mas aí você vai. veja, ó, tá vendo que o x ao quadrado tá multiplicando e tá dividindo? Uhum, Aí ele se sim, cancela. entendi. É isso aí que eu me perdi. Obrigado. Nada. Ó, e isso aqui, esse exemplo aqui, ele é muito comum, é um dos exemplos mais básicos dessa desigualdade. Por exemplo, tem uma coisa que é dita sempre assim, ó. Se você pegar um número
positivo e somar com o inverso dele, isso aqui sempre vai ser maior do que 2. Você pode pegar qualquer número positivo e somar com o inverso dele, sempre é maior do que 2. Isso aqui é uma aplicação direta da desigualdade entre a média aritmética e geométrica. Porque isso aqui você faz, ó, x mais 1 sobre x sobre 2 é maior do que ou igual a raiz de x vezes 1 sobre x. Então, qualquer problema que apareça algo desse tipo, você tem um elemento e o inverso dele. Quando você aplica a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, na média geométrica, sempre vai cancelar esse cara aqui, ó. Então, aqui, o x cancela com x, fica raiz de 1. Aí o 2 vem para cá, fica igual a 2. Então, outra coisa que ajuda o cara a entender as coisas, como funciona na matemática, é que existem alguns exemplos que eles são tipo que prototípicos, vamos dizer assim. Ele acontece em vários contextos diferentes, você sempre vê a mesma coisa acontecendo ali. Então, isso é uma coisa que ajuda muito a gente quando a gente está resolvendo problema, está aprendendo matemática em si. Beleza? Pronto, pessoal. Eu acho que a gente chegou no nosso horário, né? Eu não vou estender mais para não cansar o pessoal. Mas ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta antes da gente encerrar? Pode falar, Ismael. Professor, boa noite. Boa Veja só, noite. o senhor falou que um número mais o seu inverso é sempre maior que 2, não é isso? Se for um número positivo. Positivo. Isso. Ok, tá certo. Só isso mesmo, professor. Obrigado. Nada. Pronto, pessoal. Então, é isso. As anotações que eu fiz vão ficar lá no AVA. E caso alguém tenha alguma dúvida lá das questões, quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar também. E eu vou ficar agora para resolver tentar resolver a dúvida que o colega vai me trazer. Se eu conseguir resolver, eu resolvo. Se não, fica para... Nós deixamos aí para os universitários. Pode colocar, colega.